Bem-vindos, concurseiros de plantão, a mais uma aula sobre o nosso curso de Direito Financeiro. Hoje falaremos sobre princípios orçamentários. Para quem não me conhece ainda, Juliano Rizental, né? Já temos falado um pouco aí. Se não tiver meu e-mail, julianorizental@gmail.com. Rizental, R-I-Z-E-N-T-A-L. A aula de hoje é importantíssima sobre princípios orçamentários. Beleza, concurseiros de plantão? Vamos começar com umas considerações iniciais. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, renomado doutrinador administrativista, ele diz que o princípio seria um mandamento nuclear de um sistema, um núcleo de um sistema, verdadeiro alicerce do sistema. Disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Violar um princípio, para ele, seria muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. Então, meus senhores, a princípio é de onde se originam as coisas, é a fonte, né? Principiologicamente, quais são os valores que norteiam determinado instituto, determinada matéria. Então, quais são os valores que envolvem os princípios orçamentários no Brasil? Isso é o que veremos na sequência. Antes, porém, é importante a crítica de Marcos Abraham sobre a força normativa. Já falamos um pouco, mas é importante que os senhores consolidem a diferença, né? Princípios antes eram meras recomendações. Atualmente, violar-se um princípio é a mesma coisa que violar uma regra. O artigo 37 da Constituição Federal, por exemplo, disciplina que a administração pública deve obedecer aos princípios da ilegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que a gente chama de LIMP, né? LIMP. Uma diquinha aí de direito constitucional para os senhores, LIMP. Artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje, os princípios valem como regras. Valem como regras. Quer um exemplo? Nepotismo. Já ouviram falar do nepotismo? A súmula vinculante 13. A discussão que chegou no Supremo a respeito do nepotismo foi que não tinha uma lei disciplinando o nepotismo, como se daria o nepotismo. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Não precisa de lei. O princípio da moralidade é a gênese, a norma que dá suporte ao combate ao nepotismo. Decorre do princípio da moralidade. Então há uma violação direta ao princípio da moralidade. O quê? Empregar parente, meu irmão, para assumir um cargo. Mas não tem lei, não importa. Princípios vigoram como regras, como leis, tá? Olha o que ele diz. É unânime nos dias de hoje o reconhecimento de que os princípios ganharam uma força normativa. Então, força normativa, mesma que regras. Sendo dotados de cogência, né? Cogência, com eficácia, aplicabilidade de pena e vinculante. Para se atingir a atual compreensão, foi necessário um longo debate, que se estendeu por diversas linhas jurídico-filosóficas, sim, até chegarmos ao que considerou a novela linha pós-positivista. Pós-positivista, sim, ou neoconstitucionalista da normatividade dos princípios, que confere relevância jurídica aos valores sociais contemporâneos. Aí aceita, assim, o primeiro tivemos justnaturalismo. Antes, a linha orientativa era justnaturalismo, direito natural, né? Que encarava os princípios como meras sugestões morais e éticas. Inicialmente, portanto,
os princípios foram concebidos como meras recomendações éticas e morais, sem quaisquer vinculações, né? Que passou a tê-los como fonte secundária. Depois veio o positivismo. O que é positivismo jurídico, professor? O direito posto nas suas constituições, nos seus códigos, direito positivado. As relações sociais não poderiam ficar sem regulação. Então, precisamos de um direito posto, que passou a tê-los como fonte secundária. Fonte secundária. Quando se aplicavam os princípios? Em lacunas. Quando não havia lei, o juiz era obrigado a decidir como? Com analogias, costumes e princípios gerais do direito. Então era uma fonte secundária, na omissão de uma lei. Era uma fonte integrativa, né? Preenchimento de lacunas. Não tem lei, empresta-se uma lei similar para regular aquele caso similar. E finalmente, agora os princípios ganham foro de norma. Norma, portanto, gênero, espécie, regras ou leis e princípios. Não há hierarquia entre princípios e regras, portanto. Tá? Violar um princípio é a mesma coisa que violar uma regra. Princípios orçamentários. Inicialmente, não há um consenso da doutrina acerca de quais seriam os princípios. Vou adotar aqueles que as bancas mais cobram. Tranquilinho? Esse nosso acordo? Mas isso não dispensa eventual dúvida, tá, moçada? Se tiver alguma dúvida, professor, tem um outro princípio aqui que o senhor não falou, da clareza. Eu não vou falar do princípio da clareza. Mas se precisar uma dúvida, manda um e-mail que eu tiro. Os orçamentos precisam ser descritos claramente. Não apenas para técnicos lerem. Não, para a sociedade em geral, o princípio da clareza. Tranquilo. O início de nosso estudo, o princípio da legalidade, né? Urge a necessidade de os orçamentos serem aprovados mediante lei. Então, a lei cria o orçamento público. Base da ordem jurídica orçamentária, o princípio da legalidade informa que os planos, diretrizes e orçamentos, né, bem como suas alterações orçamentárias, quer sejam por intermédio de estorno, devem ser aprovados por lei formal. Essa é a tônica, lei formal. Formal porque aprovada no parlamento, sob a forma de uma lei no parlamento, lei formal. Caldas Furtado. Olha lá o que eu digo aqui. Com efeito, a Constituição é pródiga. Ela tem vários comandos normativos a respeito do princípio da legalidade, condicionando a aprovação das leis à aprovação do Poder Legislativo, né? Sem prejuízo das diversas vedações impostas pelo artigo 67, que reforçam o princípio da legalidade. Quando o artigo 67 diz que investimento que ultrapassa um exercício deve ser incluído no PPA, quer dizer que as despesas, investimentos, por via de regra, vigoram durante o exercício. Quer ultrapassar um exercício, a despesa que transcenda o exercício, lei. Precisa de uma lei, né? Não há início de programa sem aprovação da lei orçamentária. Os programas devem ser aprovados em lei orçamentária. Lei. E assim, várias vedações disciplinadas, né? Valdecir Pascoal fala do artigo 67, lá dos 10 mandamentos do orçamento público, né? Tranquilo. Importante salientar, todavia, que, diferentemente das leis tributárias, o processo legislativo orçamentário tem origem no Poder Executivo. Olha que importante. Essa lei tem origem no Poder Executivo. Leis tributárias não. Um parlamentar, portanto, pode iniciar um processo legislativo que culminará com uma aprovação de um incentivo fiscal, por exemplo. Ou um tributo, a menor ou a maior, ou uma isenção de um tributo para determinado contribuinte, a isenção do IPTU para aqueles que são pobres, enfim. São matérias que podem ter origem tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. O orçamento não. O orçamento é só no Poder Executivo. Tá? Quem fala isso, professor? Artigo 65 da Constituição Federal. Olha lá, leis de iniciativa, ó. Leis que se iniciam no Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, que é a LOA, né? Lei orçamentária anual. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Questão de concurso, então.
Questão de concurso. That's the question, 2014. Olha lá, ó. IBFC, TRE do Amazonas. Princípio orçamentário, qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, é o critério da subordinação, né, do direito administrativo. Para a iniciativa privada, nós só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer o que estiver previsto na lei, artigo 5º da Constituição Federal. No âmbito da administração pública, a conversa é diferente. É um critério da subordinação. A administração pública só pode fazer o que a lei permitir ou vedar, né? Não se faz, não há lei, não se faz. O princípio da legalidade para a administração pública deve obedecer o critério da subordinação. E é o mesmo princípio da legalidade no direito financeiro. Então, princípio por qual cabe fazer ou deixar somente porque a lei expressamente, ou seja, se subordina aos ditames da lei. Ó, os ditames da lei. Questão correta, portanto, é a D. Princípio da legalidade. Tranquilinho, né? Bem tranquilo, todavia importante. Fundação Getúlio Vargas. Niterói, 2014. As normas que concedem benefícios fiscais no âmbito municipal, por não terem natureza orçamentária, não são alcançadas pela reserva iniciativa. Correta. Leis tributárias, né, não são alcançadas pela reserva de iniciativa do Poder Executivo. Podem ser apresentadas tanto por parlamentares quanto pelo chefe do Poder Executivo. Princípio da universalidade. Pelo princípio da universalidade, que diz Caldas Furtado, que é de observância obrigatória por disposição do artigo 2º, a Lei 4.320, no artigo 2º, estipula, né, que o orçamento deve obedecer aos princípios da unidade, anualidade e universalidade. Uau! 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 Depois nós falaremos. Estou convencendo, o professor já autorizou, aliás, o diretor do nosso cursinho, lá com concurso, que podemos atualizar, falarmos sobre a 4.320. Eu acho que vou criar um curso específico sobre ela, porque tem muita coisa aí nela que é aproveitado ainda hoje. Então, universalidade, anualidade e unidade. O orçamento, segundo esse princípio, o orçamento deve incluir seus valores brutos, né? Tem o princípio do valor bruto também, que decorreria desse, que nós vamos falar há pouco. Todas as receitas e despesas referentes ao poderes, inclusive as relativas a fundos, órgãos e entidades. O que é o princípio da universalidade? Ó, todas, universal, o que é no universal? Tudo sobre receita e despesa deve ter previsão no orçamento. Tudo. Universalidade. Olha a questão de concurso. O princípio da consagrado constitucional impõe que a lei orçamentária anual deverá conter todas as receitas. Quando é todas as receitas, é universal. É a letra E. Universalidade. Todas as receitas e despesas devem estar previstas na LOA. Tranquilinho, né? Consulplan, qual é o princípio que determina que o orçamento deverá conter todas as receitas e despesas, inclusive qual é? Letra D. Todas as receitas e despesas devem estar previstas na LOA. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Princípio da especialização. Também denominado princípio da especificação. Ó, anota aí. Ou discriminação. Precisa especificar, discriminar os gastos em pormenores. Determina que a lei orçamentária não consignará dotações globais. Não. As dotações precisam ser específicas. Destinado a atender indiferentemente despesa pessoal, material, serviço, blá, blá, blá.
As receitas e despesas devem ser autorizadas em parcelas discriminadas, ó, e não englobadas. Ou seja, as receitas e despesas devem ser classificadas como um nível tal de detalhamento que facilite a análise por parte de todas. Detalhamento. Isso auxilia o Poder Legislativo a verificar se os gastos estão sendo planejados de forma correta ou não, necessários ou não, que atendam ou não à necessidade pública, pormenorizadamente. Olha, vou construir isso, esse gasto vai ser com isso, a receita com isso, pormenorizadamente, discriminadamente, especificadamente. Ó, previsão normativa deste princípio, Lei 4.320/64, estamos falando dela, volta e meia, né? Estabelece lá, a lei do orçamento, artigo 5º, não consignará dotações globais. Se ela não consignar dotações globais, ela deve consignar dotações específicas. Especificidade, né? Então, específicas com pessoal, material, serviços terceiros. Tranquilo? Ó, Lei Complementar 101, LRF. O projeto de lei orçamentária anual deverá elaborar de forma compatível com o plano plurianual, com as diretrizes orçamentárias e com as normas dessa lei. É vedado consignar crédito com finalidade imprecisa. Ó, vedado crédito com finalidade imprecisa. Ou dotação ilimitada. Ó, gasta quanto quiser. Crédito, ele não existe. Os créditos têm que ser definidos, específicos, discriminados. Exceções ao princípio. Esse princípio é excepcionado pela própria Constituição, pela própria Lei 4.320 também. Aqui, ó. O que diz lá? Ó, primeira exceção. Os investimentos serão discriminados na lei do orçamento segundo os projetos. Ó. Os programas especiais de trabalho, ó, os PETs. Programas especiais de trabalho. PET. Que, por sua natureza, não possam cumprir subordinadamente as normas gerais de execução da despesa, poderão ser custeados por dotações globais. Ó, classificada entre as despesas de capital, isto é, investimentos. Qual é a lógica aqui? Ora, há programas especiais de trabalho que, dada a sua complexidade, não possibilitam que as despesas sejam discriminadas em pormenores. Por exemplo, vou construir uma usina de Itaipu. Ora, não há como uma obra cujo prazo de execução ultrapassa um quinquênio. Não é possível estabelecer com o pormenor que a lei estipula, no mínimo por elementos, o que seriam gastos, quais seriam os honorários a ser custeados, quais os tipos de peças que seriam compradas, não há. Então, grandes obras, né, possibilitam que a reserva seja global. Ora, tenho 500 bi para construir a usina. Não vou especificar. É uma exceção da lei, tá? 2. A Lei Complementar 101, também de 2000, a LRF, né, previu uma outra exceção. Qual seria ela? A reserva de contingência, que é uma dotação global também. Ó, reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente livre serão estabelecidos na LDO. Sim, destinada ao quê? Ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos imprevistos. Então, o governo aprova, no âmbito da LOA, um valor específico para a reserva de contingência. Sei quantos bi. Para que essa reserva? Para atender passivos contingentes. Uma demanda judicial contra o governo precisa planejar isso, tem que ter um dinheiro em caixa. Ou uma catástrofes, epidemias, vários riscos fiscais imprevistos, eventos fiscais imprevistos. Não se pode prever determinada despesa. Então, essa reserva de contingência é uma reserva global. Há valores globais para fazer face
a passivos contingentes e outros riscos imprevistos. Duas exceções, portanto, ao princípio da especificação, da discriminação ou da especialização. Questão de concurso. Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional do Trabalho, 2014. Diz lá, o princípio orçamentário da especificação, também denominado de discriminação ou especialização, que a doutrina fala, eles reproduzem aqui a importância da nossa aula. Veda a consignação da lei orçamentária, LOA, dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesas com o pessoal. É a regra, vedar dotações globais. Né? Alguns tipos de dotação de despesas, todavia, podem ser previstos de forma global. Ele está procurando o quê? A exceção. Quem são as exceções? Reserva de contingência, dotação global, riscos imprevistos, né? Tranquilinho, né? Acerca dos princípios orçamentários, julgue um item subsecutivo. O princípio da especialização contribui para o trabalho fiscalizador dos parlamentos sobre as finanças executivas, sim. À medida que se pormenoriza, à medida que se especifica o gasto, possibilita-se que o parlamento controle melhor os gastos do executivo. Tranquilinho, né? Mais uma questão, essa mais recente, 2015. Muito recente, aliás. O orçamentista de uma prefeitura de estado da Paraíba recebeu orientação para consignar no orçamento de dotação para o Programa Especial de Trabalho. O PET, que é global. Vamos construir uma usina, vamos usar o PET. Assim, esse programa foi consignado em dotação global. O PET é global. Classificando como despesa de capital. Sim, é um investimento. Geralmente são investimentos que aumentam o patrimônio líquido do Estado. Esse fato representou uma exceção ao princípio da especificação, professor. Se é global, não é específico. Se é específico, não é global. Um é antítese do outro. Tranquilo? Então, letra B. Tranquilo. Princípio do orçamento bruto. Todas as receitas devem constar na lei orçamentária e créditos adicionais pelos seus valores brutos. Não tem que descontar nada. Há repasses constitucionais. A União recebe do IPI 20 bi. Tem que dar 10% para o Estado. Tem que dar de forma bruta. Não tem que tirar. Não é diferença. Isso é princípio contábil. Princípio contábil. Não se mexe, os valores são brutos. Vedadas as deduções. Com isso, impede-se a inclusão no orçamento de importâncias líquidas. Não se bota coisa líquida no orçamento. Ou seja, apenas os valores de... Tranquilo? Tranquilo. Questão da lei 420/1964. 1964. Todas as despesas e receitas constarão na lei do orçamento pelos seus totais. Aqui, previsão expressa normativa. Valores em seus totais. Com efeito, trata-se de regra de contabilidade, segundo o qual não se deve registrar valores diferentes, sob pena de perda de informações. Perda de informações. Questão de concurso. CESP, consultor do orçamento, 2014. Acerca dos princípios orçamentários. Julgamento subsequente. O princípio do orçamento bruto, embora bastante representativo, não está integrado na legislação brasileira? Está. Artigo 6º da Lei 4.320. Questão incorreta, portanto. Mais uma aqui, CESP. Julgamento a seguir referente ao orçamento. As despesas dentro do orçamento devem aparecer em seus valores brutos? Sim. Sem deduções? Sim, ué. Oxe, meu povo. Bruto. Valores brutos. Princípio do orçamento bruto. Princípio da exclusividade. O que é exclusivo? O que não é? O que é exclusivo? Só pode ser eu aqui nessa lei. Não vem por outras coisas. Exclusividade. A exclusividade é o quê? Receita e despesa. Objeto duplo, binário. Receita e despesa. Receita e despesa. Vem por outra coisa aqui na lei? Vamos criar cargo? Não, como assim? Prática combatida por Rui Barbosa. Orçamentos rabilongos, né? A lei do orçamento
tem relativa celeridade o processo de sua elaboração. Aí o que faziam os espertões? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do edital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.